Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 35, o Grande Conflito, capítulos 16 a 18. Nos últimos dias, muitos se esquecerão da promessa da segunda vinda de Cristo. Estarão mais preocupados com sua vida cotidiana do que preocupados com os assuntos espirituais. Tu, porém, lembre-se de todas as profecias que se cumpriram até hoje. Na primeira vinda, apenas alguns o receberam. Pastores humildes, filósofos estrangeiros, um homem piedoso e justo e uma profetisa idosa. Serão poucos os que estarão aguardando com sinceridade a segunda vinda de Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15 e queridos ouvintes também. Como vocês estão nesse dia lindo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast Tu Porém, o podcast da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Parada 15 de Novembro, um podcast literário. E os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com ele mesmo, o historiador entre nós, o profissional entre nós, o Matheus. Como você está, Matheus? Oi, Paulinha, estou bem. É um prazer estar aqui novamente. Também estou acompanhado aqui do Paulo, né? Lá da igreja de Vila Cosmopolita, ancião. E bota ancião nisso. Como é que você tá, Paulo? Eu estou super bem, quero dizer a todos aí que estou sofrendo um bullying aqui só porque tenho a idade avançada, irmãos. Mas também estou acompanhado com a jovem, linda, maravilhosa e super inteligente, a nossa amiga Letícia, que é lá da igreja de Itaquera. E aí, Lê? Oi, tudo bem, Paulo? Bom, eu sou a Letícia, é um prazer estar aqui novamente. Estou acompanhada aqui da nossa diretora, né, do Porém. Também ela é química, né, gente? Ela sabe de muita coisa. E estou aqui com a Paulinha. E a Paulinha, como você está? Estou bem, Lê. E é isso, gente. Bora lá. Bora começar mais um episódio. Bom, nós começamos nosso episódio de hoje falando do capítulo 16 do livro O Grande Conflito, que é o nosso livro do estudo dessa temporada, como os irmãos já sabem, e vai falar um pouquinho da formação dos Estados Unidos da América, porque no episódio passado, eu não lembro se foi o passado ou se foi um anterior agora, mas a gente falou que vários pastores, vários protestantes foram expulsos, né, de seus países de origem ali na Europa e migraram para o Novo Mundo, migraram para os Estados Unidos e ali formaram uma nova nação, né, formaram, é claro, né, irmãos, a história dos Estados Unidos, ela é longa, né, os peregrinos vão chegar na Terra, vai ter os conflitos ali com os indígenas, vai formar as 13 colônias, tem guerra civil, enfim. É um negócio abrangente. Mas a gente vai focar, não a gente, né? A autora do livro, a Ellen White, ela foca no início ali, no comecinho da formação do país dela. Não sei quantos dos irmãos sabem. No primeiro episódio dessa temporada, a gente explica que a Ellen White, ela era americana, né? Ela nasceu no estado do Maine. E ali os puritanos chegam às terras americanas, né? As terras dos Estados Unidos, e começam a estruturar uma civilização que, diferente da Europa, eles buscam pela liberdade. Então, no primeiro momento, esses irmãos puritanos que estavam ali basearam, né, o governo na liberdade religiosa. E só é uma curiosidade, irmãos, porque eu não sabia disso e eu descobri um tempo atrás, que assim, é meio besta, mas é que eu não sabia, né? Eu não estudei história. Que os puritanos, eles são irmãos calvinistas. Eu achei que, tipo, era uma outra coisa, mas não. Puritanos e calvinistas ali é o mesmo povo.
E, como eu disse, né, eles começam a formar o país, né? Só que chega um determinado momento, eles perdem esse senso que todos devem ter liberdade. Eles que eram perseguidos vão para uma terra procurando liberdade, e eles, tendo poder do Estado também, eles começam a perseguir também outras pessoas, e isso é muito triste. E o interessante é que aqui, quando eles falam sobre a liberdade a liberdade religiosa, que hoje é comentado muito, e eles falam assim que queriam adorar a Deus de acordo com a luz da própria consciência. Eu vou dar uma pausa aqui para vocês pensarem. Imagine cada um de vocês que estão me ouvindo aí adorar a Deus conforme a sua consciência. Então, claro que não vai sair coisa boa, porque conforme ninguém nós estamos, ou seja, nós estamos de acordo com o que a gente passa. Se eu estiver muito triste, desempregado, eu não sou mais aquele que é alegre, que está empregado, que ganha bem. Ou seja, ninguém nós estamos sempre sobre condições. Só quem é absoluto é Deus, que ele não muda. Então, isso era um perigo. Então, a América teve toda a chance dos protestantes levar o evangelho genuíno e pleno para lá, só que eles falharam. Por que falharam? Porque deram liberdade também demais para todas as pessoas fazerem o que elas achavam que era o correto de fazer. E aonde você que me ouve, e se você é pai, você é mãe, você tem filho, você chega para o teu filho e diz assim: filho, essa casa é do papai e da mamãe e sua também, faça o que você quiser. Então vocês imaginem como que vai ficar essa casa. Então assim também é o evangelho. Nós temos sim a liberdade de adorar a Deus, porém o Senhor já deixou na Bíblia essa forma de adoração. O Senhor já deixou na Bíblia qual é o caminho que nós devemos andar. O Senhor já deixou a instrução de qual é o nosso limite, onde Deus opera, o que nós podemos fazer sem Ele ou o que nós podemos fazer com Ele. Deus já deixou tudo isso escrito lá. Então, quando eu falo que vocês são livres para fazer o que quiser, então você que está me ouvindo, imagine aí como ficou os Estados Unidos. É interessante que o capítulo, ele fala que, assim como o catolicismo, o catolicismo papal, ele foi morrendo aos poucos, a reforma também nos Estados Unidos, ela foi morrendo aos poucos por causa disso, porque eles deram liberdade demais e começaram a privar a liberdade dos nativos ali. Então, se você pegar para estudar o que aconteceu com os nativos dos Estados Unidos, os índios ali, eles sofreram tudo o que os próprios puritanos estavam sofrendo. Então, era um fazendo no outro, né? E isso acabou fazendo com que os próprios princípios deles fossem por água abaixo. Mas e hoje em dia, se a gente pegar essa liberdade demais para você adorar o Deus da sua forma, as pessoas acabam criando os seus próprios deuses, os seus próprios Jesus. Porque, eu não vou mudar, né? Jesus me aceita do jeito que eu sou. E aí as pessoas não mudam, aí Jesus tem que se adaptar a elas. Mas para vocês que nos ouvem, para deixar claro, tanto os Estados Unidos falhou na reforma protestante, como também a Europa, irmãos. Nós estávamos vindo da grande Babilônia, como diz a Bíblia. Nós éramos prisioneiros de um evangelho falso criado por homens. E aí Lutero e outros reformadores que nós já falamos tanto aqui vieram para mudar essa consciência, que vieram falar da justificação pela fé, vieram para falar de que o que Deus requer do homem e não o que o homem requer da gente. Então, só que aí eles começaram a falhar. Então, a você que me ouve, eu quero deixar claro nas falas do Mateus aqui. Não existe um Jesus para cada um. Essa frase sua, Deus conhece o meu coração, preste atenção no que eu vou te falar. Ele conhece mesmo. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus e seguir os estatutos do Senhor. Porque se a reforma tivesse seguido como deveria, hoje você que me ouve, seja de qual igreja for, nós estaríamos muito unidos na questão bíblica, na questão teológica. E hoje nós não estamos, porque a reforma ela caminhou para um caminho distinto. O que cada um distinguiu de uma doutrina, ele criou então a sua igreja ali. Então por isso existe milhares de igrejas protestantes e que basicamente parece que nós fazemos e falamos as mesmas coisas, mas não é assim, por conta disso. Porque as pessoas, ao invés de estudar a palavra, né, Paulinha?
Eles vão para o que eles acham, o que é interessante, defendem aquilo e fazem um evangelho todo torpe. Tem uma frase aqui no livro, na página 128, que eu achei muito interessante, que a Ellen White coloca uma coisa que é meio óbvia, mas que eu não tinha me atentado a esse detalhe, que é assim: uma igreja sem papa e um estado sem rei. A primeira vez que o mundo conhece uma igreja sem papa e um estado sem rei. Por quê, irmãos? O que era a Europa? A Europa, ela teve o Império Romano, tudo, ela foi formada depois que o Império Romano se torna cristão, né? Todos os países ali que se formaram, eles estavam abaixo do poder do Papa. E todos tinham um rei. Na época do Império Romano eram imperadores, né? Depois passou para reis. De novo, né? O Matheus tá aqui para corrigir se eu estiver falando qualquer besteira. Mas quando surge os Estados Unidos, que os Estados Unidos não foi o primeiro país a conquistar a sua liberdade, né? Os Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. Mas não foi o primeiro país a conquistar sua liberdade. O primeiro país que eu achei sensacional foi o Haiti. O Haiti se tornou liberto primeiro. Depois foi os Estados Unidos. E aí, né, todos os demais países do continente americano foi conquistando a sua liberdade, né? Mas é interessante isso, que a formação dos Estados Unidos foi uma formação diferente. A religião era diferente, porque o Brasil, por mais que nós fomos, né, não somos mais, fomos colônia de Portugal, só que a nossa religião era católica. Ainda hoje o nosso país é majoritariamente católico. Por isso, inclusive, a reforma protestante é estudada dependendo da escola que você estuda, dependendo do seu professor. A reforma protestante ela vai ser estudada com algum tipo de viés pró ou contra, assim. E não é muito falada, a reforma protestante no Brasil não é muito estudada também, como em outros países. Mas, enfim, eu achei esse dado interessante, de que é um país que ele surge de uma maneira completamente diferente dos países de então que dominavam o mundo, né? Que eram os países europeus. Já passando para o próximo capítulo, a promessa, nós temos aqui um capítulo que vai falar um pouco mais sobre profecias que se cumprem. Então, na Bíblia, ali no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala vários sinais, deixa vários sinais para os apóstolos, né? O que iria acontecer nos últimos dias. Não só em Mateus 24, mas em vários outros textos bíblicos, fala quais os sinais da volta de Jesus, né? Quais os sinais dos fins dos tempos. E os sinais que esse capítulo vai tratar vai ser o escurecimento do sol e a lua que ficou vermelha como sangue, que isso aconteceu em 19 de maio de 1780, e também um outro cumprimento de profecia, porque fala que Jesus fala que terremotos iriam acontecer no final dos tempos, né? E o terremoto de Lisboa, que acontece em 1755, ele é um marco muito importante, porque é o primeiro grande terremoto que destruiu praticamente toda a cidade. É interessante essa parte do terremoto, porque quando a gente estuda geografia, a gente vê um pouco sobre placas tectônicas, né? E o Brasil, ele é privilegiado porque ele fica bem longe ali bem longe da zona de tensão das placas, né? Graças a Deus por isso, irmão. Amém. E diferente do Japão. O Japão, ele fica entre a zona de tensão ali. E a gente vê muitos terremotos lá. E Lisboa, Portugal, né, fica bem próximo ali de uma zona de tensão da placa. E aí, o que acontece? Acontece esse grande terremoto e todos que ouvem conhecem a escala Richter. Se não conhecem, vão pesquisar lá. A escala Richter, ela vai de 0 a 10. O terremoto de Lisboa, ele chegou no número 9 na escala Richter, de tão forte. E a escala vai até 10.
Então o livro fala que mais de 60 mil pessoas morreram, né? Havia cultos ali e poucas pessoas sobreviveram a esse imenso terremoto, né, que abalou ali Portugal e principalmente a capital Lisboa. O tema, como a Paulinha disse, que é a promessa. Que promessa que é? A da volta de Jesus. E quem deu essa promessa? Ele mesmo. Ele disse que voltaria para nos levar, para ficar com ele e para a gente ficar tranquilo que ele voltaria para nos levar, porque aonde quer que ele esteja, estejais vós também. Então ele quer que você que está me ouvindo e todos nós aqui, que nós possamos um dia encontrar com o Senhor. E nossos irmãos estão falando aqui das profecias cumpridas, como aí o terremoto que abalou o mundo. E também nós tivemos uma parte incrível que foi o escurecimento do sol e da lua. É interessante, irmãos, que o escurecimento foi de uma forma que era uma negritude tão grande que não se via nada. Então, houve um escurecimento. Então, para deixar claro para você, no livro de Mateus 13, 24, diz assim: naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. Como vocês podem ver na Bíblia, em Marcos 13, 24, está cumprindo o escurecimento do sol e da lua. O que eu quero dizer com vocês com isso? Os 1260 dias ou anos que nós citamos lá atrás no outro capítulo, terminaram em 1798. Então, em maio de 1780, essa profecia se cumpriu. Então, teve uma outra profecia, que era a lua como sangue. Então, no dia 19 de maio de 1780, entrou para a história como o dia mais escuro desde os tempos de Moisés. Não foi registrada nenhuma escuridão semelhante. Por que o livro fala desde os dias de Moisés? Porque na época de Moisés também, quando houve a perseguição do povo de Deus, Deus lançou trevas sobre os soldados e eles não enxergaram nada quando eles perseguiam o povo de Deus. Então essa foi a segunda vez que teve umas trevas. Irmão, não é trevas assim de acabou a luz, não. É escuridão total, de você não enxergar ninguém. É como se fosse uma nuvem negra mesmo. Você não enxergar ninguém aí a meio metro de distância. Por que a gente está falando isso com você? É para você ter medo? Não. É para te dizer que as profecias, elas se cumprem. Deus está te chamando para que você esteja preparado, porque o dia da volta dele está próximo. Ele deixou escrito na Bíblia e nós estamos aqui muito claro, muito superficialmente falando com você o que está no livro Grande Conflito e deixando aqui uma síntese ou um resumo de como vai ser esses acontecimentos no final. Note que todos os comentários do Espírito de Profecia do livro que nós estamos lendo está embasado nos versos bíblicos. Então nós também estamos dando para você aqui os versos bíblicos. E o Senhor te chama para se preparar, irmãos. Para se preparar. Nós vamos entrar daqui a pouquinho em Apocalipse 14. Então é necessário que o evangelho que Deus coloca como eterno, por que ele coloca como eterno? Porque é dele. Então o que vem de Deus é eterno. Então é necessário você entender que o Senhor nos deixou avisados. Existe uma passagem na Bíblia que está no livro de Amós, no capítulo 13, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos os profetas. E Jesus aqui, como também o nosso grande profeta, falou o que aconteceria. E como nós acabamos de explicar, pelo menos essas três coisas aí já aconteceram e existem provas. Como o podcast está gravado, você vai ouvir novamente todas as datas que falamos e você confirma com a história, né, Mateus? Porque a própria história confirma o que nós estamos falando com vocês. E existe uma coisa muito interessante dentro disso que eu quero falar, que é Apocalipse 14, versículo de número 15, que esse eu vou pedir por gentileza que o Mateus leia esse verso da Bíblia, porque para não aparentar que nós aqui estamos falando coisas de nós mesmos, nós estamos comentando o livro e esse livro aqui tem todas as passagens bíblicas e nós não estamos dando a nossa opinião pessoal, nós estamos fazendo um parecer sobre o livro. Então nós vamos ler aqui o que diz Apocalipse 14, verso de número 15. E então você vai entender porque a gente vai entrar aqui no assunto um pouco quanto delicado com você. Então, você que abriu aí a sua Bíblia na sua casa, acompanhe comigo. Então saiu do santuário outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. O Senhor virá para buscar a
tua igreja, a sua igreja. Ele virá para buscar um povo zeloso e de boas obras. O que é zelar, irmão, quando a Bíblia fala de zeloso? Zelar da palavra. Você precisa zelar da palavra de Deus. Nós estamos falando com vocês aqui desde o início da Reforma Protestante. Todas as vezes que vocês viram que o protestante ele foi firmado na rocha, que aquele homem, Calvino, ou qualquer um deles, foram trabalhar para o Senhor, a obra foi maravilhosa. E todas as vezes que os homens se distanciaram do Senhor, eles caíram, eles pereceram, como a gente viu já tantas ruínas da humanidade. Então, vocês que nos ouvem, tenha uma firme certeza, o Senhor Jesus irá voltar, esteja você preparado ou não. E quando a gente fala zeloso, é zeloso pela palavra de Deus. Você que me ouve de outro ministério, nós não estamos aqui para interpretar texto, nós estamos aqui simplesmente para ler e te dizer, procure ler nas escrituras sagradas o que Deus deixou escrito, quando será a sua volta, o que antecede, o que vai acontecer com a humanidade, porque isso é muito, muito sério. Quero ler sobre essa promessa de Deus, um texto que está na página 135, que diz assim: Deus designou anjos para levar as alegres novas àqueles que já estavam prontos para recebê-las e que as contariam com alegria a outros. Cristo havia descido em sua natureza humana a fim de suportar a agonia infinita enquanto se fazia oferta pelo pecado. No entanto, os anjos queriam que o Filho do Altíssimo, mesmo em sua humilhação, aparecesse perante o mundo com dignidade e glória compatíveis com seu caráter. Só que Jesus não apareceu assim. Jesus não veio como os grandes jogadores, um grande carrão, ou ele também não veio em grande pompa. Ele nasceu numa manjedoura, onde os animais se alimentavam. A sua mãe e o seu pai, ali no caso José, eram extremamente pobres. Eles estavam fugindo para não serem mortos, para a criança não morrer. Então a humanidade às vezes não entende isso, porque você, alimentado com essas crenças do mundo, sempre vai acreditar que um rei tem que ter pompa, dinheiro, coroa de ouro, de glória, e Jesus não veio assim. Então às vezes é por isso que você que me ouve deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir um coach, por exemplo, de treinamento. Você prefere pagar às vezes R$5.000 para ver um homem dar suas ideias do que vir numa igreja que é grátis para você ouvir a palavra da eternidade, o que pode salvar você e a sua família. E já entrando no próximo capítulo, a gente ainda vai falar bastante de profecias. O próximo capítulo é A Profecia, que se inicia falando ali de Guilherme Miller, né? Que ele era um fazendeiro simples e Deus tocou no coração dele, o alcançou e ele começou a estudar com afinco, né, as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse. E em 1818 ele conclui ele vem estudando bastante. Em 1818 ele conclui, tem algumas conclusões, né, que a gente vai tentar dar uma pincelada aqui, irmãos. Esse capítulo, eu já adianto para os irmãos, é um capítulo um pouco difícil, né, um pouco complexo, porque ele vai falar das profecias. E profecia, a gente teria que fazer um episódio só para explicar essas profecias, e assim, e ainda não ia dar, porque ia ter que ser um episódio de, 5 horas, assim. Então a gente vai dar apenas uma pincelada. Aqueles que estão nos ouvindo, que ficarem com muitas dúvidas, assim, vocês podem procurar qualquer igreja adventista do sétimo dia, pedir para algum irmão estudar com você, né, essas profecias. E você pode também, na internet, tem o pastor Rodrigo Silva, que tem várias pregações explicando sobre isso, o pastor Michelson Borges também. Assim, conhecimento tem, né, graças aos reformadores, que é o que a gente já estudou bastante aqui, graças a essas pessoas do passado, a gente tem muito material. E eu vou também indicar um livro que eu não li ainda, mas que tá na minha listinha, que essas profecias de Daniel e Apocalipse, a gente vai ver que são muitas contagens de anos, né? São muitas datas. Teve uma pessoa que estudou e ele era um físico. Ele não era um teólogo. Um físico estudou essas profecias, que é
o terror aí de quem faz o ensino médio, o Isaac Newton, né? Todo mundo aí tem que passar pelo ensino médio e estudar sobre a mecânica newtoniana. E além de estudar muito sobre matemática, sobre física, ele estudou também muito a Bíblia. Dizem até que ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. E tem um livro dele chamado As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel, em que ele chega a algumas conclusões que a igreja adota até hoje, através não dele, né, mas através do Guilherme Miller. E eu achei isso interessante para a gente ver como Deus trabalha. A reforma foi surgindo, pessoas em cada cantinho aí de seu país foram estudando, Deus foi revelando a verdade para cada uma, e hoje nós chegamos aqui. Assim como foi com os reformadores, assim também foi com o povo de Deus que estudou essas profecias. Então, você que está me ouvindo aí no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24 até o 27, então ali também a gente cita, eu quero citar uma passagem que diz assim lá, que eu não vou ler tudo aqui por causa do tempo. Diz que haveria 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Irmãos, ouve você que está em casa, Deus falou um número, 70 semanas. Depois, existe uma outra passagem da Bíblia que diz, até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. Então veja bem, a palavra traduzida para decretada significa literalmente cortada. Então, ou seja, 70 semanas são 490 anos. O que eu quero dizer com vocês? Se eu estivesse aqui numa igreja com você, nós abriríamos um quadro. E abrindo esse quadro, a sua mente é capaz de vislumbrar muito melhor o que significa essas 2.300 tardes de manhã. Que depois de muitos e muitos anos de estudo, nós podemos afirmar para você, e você que está me ouvindo agora, pode procurar uma igreja adventista que vão te auxiliar. Que começou, essas 2.300 tardes de manhã, começou no ano 457 a.C. e terminou no ano de 1844. O que eu quero falar para vocês com muita propriedade, porque já fui de outros ministérios antes de vir parar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existem pessoas que nós vamos falar um pouco aqui nesse capítulo, mas que nós vamos adentrar depois no próximo, que diz que os Adventistas do Sétimo Dia foram desapontados no ano de 1844. Só para deixar claro àqueles que nos ouvem, os que foram desapontados foram quase 2 milhões de pessoas, eram anglicanos, luteranos, eram metodistas, eram batistas, porque a Igreja Adventista ainda não existia. Então quem ficou frustrado foram essas igrejas. A Igreja Adventista veio surgir no ano de 1953. Então, 1853. Então, 10 anos depois. Então, guarde isso, irmãos. Mas os reformadores que esperavam Jesus voltar estavam todos lá aguardando a volta do Senhor Jesus, na certeza de que ele voltaria. E por que eu estou citando isso para vocês? Você deve falar, mas irmão Paulo, Jesus não voltou. Não voltou. Porque eles calcularam corretamente a data. Eles só erraram o evento. Então, em 1844, Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Sua cabeça bugou aí agora, né? Pois é, ele estava no santuário e saiu do lugar santo para o lugar santíssimo para interceder por você, o que ele faz até hoje. E aí, irmão Paulo, mas a gente não consegue em 2, 3, 10 minutos que é esse podcast te explicar isso. Ficou curioso? Então procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós vamos te dar todas as datas exatas. Nós aqui não falamos de achismo, nem o que a gente pensa. A gente vai em datas. Esse estudo que nós vamos trazer para você das 2.300 tardes de manhã demorou anos para se chegar a uma conclusão. E hoje nós temos então a certeza do que significava tudo aquilo. Então, existem pessoas que chamam de o grande desapontamento. De fato foi. As pessoas foram lá aguardar Jesus voltar. Irmãos, quero dizer para você, como que vocês imaginam que ficou Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, olhando do céu e vendo o povo ali aguardando a volta dele? E ele sabia que aquele povo estava fazendo a vontade dele, mas eles não estudaram profundamente, eles estudaram parte. E esse é o perigo. Hoje não, nós temos mais clareza e não cometeríamos mais essa falha. E para você que está me ouvindo, também não cometer essa falha,
é necessário você procurar uma igreja que nós vamos te instruir. E o interessante da história é que muitas pessoas se perderam, né? Por causa de um pequeno erro, muitas pessoas se perderam. E só complementando o que o irmão Paulo disse sobre a igreja adventista ainda não tinha sido formada nessa época. Guilherme Miller, nessa data, eles achavam, né, que Jesus Cristo ia voltar, mas só deixando claro, não foi a igreja adventista que marcou datas, porque eu também já fui de outra denominação e eu ouvia muito o povo falando que os adventistas marcam datas para a volta de Jesus. E nós nunca marcamos data de nada. Os pioneiros da nossa igreja nunca marcaram data. Eles acreditaram sim nas profecias, naquele, né, do desapontamento, eles tiveram essa fé, mas como o irmão Paulo falou, vários irmãos de outras denominações também tiveram. A igreja adventista, volta a frisar, não tinha sido fundada ainda. E depois que acontece esse desapontamento, que as pessoas se reúnem de novo para continuar estudando, continuar tentando entender o que de fato aconteceu, quando depois que aconteceu isso, que aí sim a igreja adventista é formada, a igreja nunca, você pode olhar em todos os registros, que a igreja adventista é muito boa em guardar documentos, em todos os registros, nenhum dos pioneiros marcou mais datas para Jesus, porque eles perceberam o erro. Então, como o irmão Paulo falou, eles estudaram, eles chegaram à conclusão, tiveram um desapontamento, voltaram para a Bíblia, que é o que a gente tem que fazer, porque errar, a gente está passível de erro, porque somos seres humanos, mas o Espírito Santo nos guia para a gente sempre procurar Jesus, sempre procurar o acerto. Então, eles erraram, aí voltaram a estudar e nunca mais marcaram data para a volta de Jesus de novo. Essas datas que a gente estuda nas profecias são coisas que já aconteceram, mas que fique bem claro, nós não marcamos data para a volta de Jesus porque o próprio Jesus já disse, né? Ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Bom, irmãos, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente precisa encerrar esse episódio. E eu quero encerrar com uma frase do livro que tá na página 147, que diz assim: feliz aquele que lê, há quem não leia, e felizes aqueles que ouvem. Há alguns que se recusam a ouvir qualquer coisa relacionada às profecias e guardam o que nela está escrito. Muitos se recusam a colocar em prática as instruções do Apocalipse. Nenhum desses pode clamar para si as bênçãos prometidas. Então, irmãos e querido ouvinte, o meu apelo é que nós, você, eu, os meus amigos que estão aqui para gravar esse podcast, que nós não sejamos essas pessoas, que a gente não ignore se esse podcast chegou até você, se esse livro chegou até você, se o Espírito Santo está falando ao seu coração para você estudar mais a Bíblia. Estude, ouça, se achegue mais a parte de Deus, porque o tempo da vinda de Jesus está próximo. Então que você possa se chegar mais perto dele ainda. Então é isso, irmãos, e vamos encerrar esse episódio e até mais. Tchau, tchau.